Seja muito bem-vindo à Comissão Executiva. A reabilitação urbana representa menos de 10% do setor da construção em Portugal, um valor que contrasta com os quase 40% da média europeia. Isso apesar de existirem cerca de 300 mil imóveis degradados no país. O que é que está a travar o crescimento da reabilitação urbana em Portugal? As recentes alterações no enquadramento legal vão mudar a situação? Há financiamento para quem queira investir? Perguntas para os convidados de hoje do Comissão Executiva, Manuel Alegria, economista, João Caiado Correiro, advogado, e também João Trigo da Rosa, consultor. Sejam muito bem-vindos. Manuel Alegria, porquê é que a reabilitação urbana em Portugal é tão pouco expressiva e tem tanta dificuldade em crescer? Bom dia, Carlos. É um facto que Portugal tem, relativamente à média europeia, um gap ainda muito significativo. O valor de 10% que referiu há pouco é uma consequência também da situação que temos vivido nos últimos anos, porque em termos estatísticos a regeneração, a reabilitação representava cerca de 19%, mas é um facto que a Europa anda na casa dos 45%, 50%. Mas baixou nos últimos anos, é isso que está a dizer? Sim, porque baixou todo o setor, não é? Efetivamente, o setor da construção, todo ele sofreu um downsizing muito significativo e a reabilitação também. Ora bem, a questão que está por trás disso tudo é que com a injeção de fundos comunitários a partir de 86, em Portugal privilegiou-se a construção nova, não é? E principalmente no domínio das infraestruturas, dos equipamentos, etc. E, portanto, digamos que criou-se um pouco essa ideia, como também havia, no fundo, com a livre circulação de capitais e com a baixa significativa das taxas de juro, não é? Portanto, incentivou-se muito, com os bancos à cabeça, a compra de habitação nova. E isso determinou, digamos, uma alteração estratégica, digamos, do setor, que se virou claramente para a construção nova e a reabilitação ficou, digamos, sendo um parente pobre. É uma situação que estou absolutamente convicto que vai inverter, ou que já estará a inverter, porque realmente estamos a assistir uma nova fase neste domínio, com um interesse bastante mais marcado pela reabilitação. Mas eu gostava de fazer aqui só uma pequena introdução rápida, porque há aqui uma série de confusões em termos até terminológicos que têm a ver com esta questão da reabilitação. Podemos olhar para isto, mas depois o debate poderá encaminhar nesse sentido, quer analisando isto do lado da oferta, quer analisando do lado da procura. E a procura realmente é uma procura que tem umas características particulares. Penso que a larguíssima maioria dos proprietários hoje são pessoas descapitalizadas, são pessoas que foram vítimas de um congelamento de rendas que levou a que realmente não tivessem minimamente condições para manter os seus ativos em condições de habitabilidade em boas condições e, portanto, trata-se de um mercado com umas características muito particulares para os quais, provavelmente, este tipo de apoios em nível de linhas de crédito e tal tenham realmente alguma importância, muito embora eu não tenha a certeza absoluta se estas questões de taxas de juro com esta expressão de 2,9%, como se fala neste programa Reabilitar para Arrendar, são ou não são realmente motivadoras de eles darem esse passo. Ora bem, do lado da oferta, o que é facto é que o setor também ele próprio sofreu uma alteração profunda em termos da sua própria textura, houve realmente nestes últimos anos uma alteração em termos de empresas, as empresas que não tinham condições acabaram por afastar-se do mercado. E hoje o que temos é realmente uma circunstância nova, é que muitas empresas que normalmente não iam a este tipo de mercados agora não podem deixar de o fazer. Agora, eu gostava de, antes de prosseguir, colocar aqui uma questão, é que mais do que reabilitação, tipo toque e foge, que é estas que estamos em causa, não é? Pontuais, nós devíamos falar talvez mais em regeneração urbana. E essa é que é a questão. E porquê essa diferença? Porque a regeneração é outra matéria. No fundo, repare, o que nós estamos a assistir hoje em Lisboa, e quem percorre as ruas da cidade ali no centro, hoje vê realmente
tapumes por todo o lado. E muita obra. Mas muito motivado, digamos, por uma procura nova que surgiu, que é uma procura que não está com certeza motivada por esta questão de linhas de crédito e taxas de juros com esta expressão, mas sim na perspectiva de negócio. Basicamente, eu também diria investimento direto externo, não é? Que encontrou aqui realmente um mercado interessante e que está a fazer isso. Mas a regeneração tem outro tipo de característica. A regeneração não podem ser normalmente situações isoladas. Nós temos que considerar regenerações por grupos, ou por bairros, ou por quarteirões, e tem a ver com outras questões, que têm a ver, por exemplo, com a eficiência energética dos edifícios, que é uma matéria que não cabe... E as duas coisas estão interligadas? Estão intimamente... Deviam estar, eu não sei se estarão, mas deviam estar interligadas. Há um ponto importante que eu identificaria exatamente, tem a ver com uma das coisas mais graves que impediu a reabilitação, a regeneração, que é a política de licenciamentos, que mudou há pouco tempo para melhor, mas ainda não mudou o suficiente. Eu, aliás, indicaria 3 bloqueios em Portugal que são claríssimos para quem conheça isto. A política de licenciamentos, seguida desde sempre, que é uma política em que um licenciamento leva 4 ou 5 anos e que é extraordinariamente limitativo, quer dizer, permite uma mini-reabilitação e não uma regeneração, ou seja, não permite fazer casas que as pessoas queiram, com algumas ideias que são ideias muito conservadoras em termos arquitetónicos, do género que o que se fez há 100 anos, ou há 50 anos, ou há 150 anos, está tudo bem, portanto não se pode mexer a fachada, não se pode mexer isto, se pode fazer isto. Há muitas limitações e depois isso não permite fazer casas em que as pessoas queiram viver. Mas não se resumem apenas à fachada, essas limitações? Sim, resumem-se a muitas outras coisas que têm impacto e, portanto, não permitem, e quem fala com os construtores, eles dizem isso, ou os promotores imobiliários, que é as pessoas não querem viver tirando procuras muito especiais, como dizia o Manel, e eu acho que este renascer, particularmente de Lisboa, está ligado apenas a 2 coisas fundamentais, que é o investimento nos Golden Visas e o investimento dos residentes não habituais, que foi 4,6 bilhões em 2014, que em Portugal são toneladas de dinheiro, e é isso que está a fazer mexer as coisas. Portanto, os licenciamentos estão melhores, mas é uma das razões essenciais. A segunda razão, já identificada pelo Manel, é a lei das rendas. O congelamento das rendas sucessivo durante 40 ou 50, 60 ou 70 anos... Foi desde 48. Desde 1948, limitou absolutamente a possibilidade das casas serem mantidas em condições e ainda hoje, numa recente sentença, o Tribunal Constitucional vem dizer que quem vive há mais de 30 anos não pode ser tirado da casa por não sei o quê e não sei o que mais, enfim. É uma visão da constitucionalidade. Mas também tem havido alterações e já lá vamos Tem havido alterações e esta regeneração ou reabilitação que se vê, esta onda, tem a ver com estes regimes de investimento estrangeiro, com alguma melhoria nos licenciamentos e alguma maior rapidez, porque as câmaras, além das reformas legislativas, as câmaras também se assustaram com o fim da construção, o desemprego e os problemas que isso lhes causava em termos de FIIs, e depois em termos das taxas que recebiam, e depois, para além do licenciamento e da lei das rendas, há outro grande culpado, que é a lentidão dos tribunais. Porque quem conhece a matéria, grande parte dos prédios no centro de Lisboa, eu não lhe vou aqui dar uma estatística, porque não há, de 15% a 25%, são as chamadas heranças indevidas que levam 20 e tal anos a resolver. E, portanto, nunca mais se vende. Os tribunais não são rápidos em Portugal, as coisas aí também têm melhorado, mas não são rápidos. E enquanto a propriedade tem... alterações à lei do arrendamento. Não, as heranças indivisas são questões sucessórias que só se resolvem com maior rapidez dos tribunais. Os tribunais estão melhores, foram feitas algumas coisas, mas há muito a fazer na justiça portuguesa. E, portanto, eu acho que estes 3 problemas, que são tudo questões legais, a legislação dos licenciamentos, certamente melhorada agora, mas continua difícil, a lei das rendas e a lentidão dos tribunais, nestes casos das heranças indevidas, foram os 3 grandes bloqueios à reabilitação / regeneração urbana nas grandes cidades e que levaram a um crescimento excessivo das periferias, com pior qualidade de vida para os portugueses e para as pessoas que lá vivem, e com este problema de começarmos a ter alguma desertificação no centro das cidades maiores do país, e que se está a começar a resolver agora, muito fruto de algumas melhorias legais, que são boas sem serem extraordinárias, e do investimento estrangeiro. Mas é certo que se não tivesse havido, por exemplo, a nova lei das rendas, o investimento estrangeiro não chegava para resolver os problemas. Não? João Trigo da Rosa, e a questão do financiamento? Também tem sido um obstáculo? Antes de ir ao financiamento, pegando um bocadinho aqui nos argumentos que aqui os meus colegas de painel introduziram, gostava de referir um primeiro ponto, que é, primeiro de tudo, os 10%. Eu acho que os 10% é capaz de estar subestimado.
Acredito, pelo que eu vejo da vivência hoje e estou relativamente próximo de algumas empresas de construção que vou acompanhando, a percentagem é maior, mas muitas vezes não está qualificado. A informação estatística. Exatamente, a informação estatística não é 100% fidedigna. Esse número é avançado pelo próprio Governo, são 6,7%, se não estou em erro, sendo que o objetivo do Governo é passar para 17% em 2020 e 23% em 2030. O que é que se passa? Há muita subcontratação, por exemplo, do pequeno empreiteiro que recupera a estrutura ou faz a canalização, que está dentro de um programa de regeneração urbana, mas que não se identifica enquanto tal. E, portanto, acho que a contribuição para o valor acrescentado, eu acredito que seja maior. É evidente que é menor do que é na Europa, mas a Europa, se calhar, começou há 20 ou 30 anos ou mais, e nós começámos nos últimos 6 anos. E, portanto, há aqui todo um processo de aprendizagem, inclusive de enquadramento legislativo que o João estava a falar, que só agora se pode começar a tirar o benefício. Portanto, vai demorar algum tempo até atingirmos números superiores a estes 10% ou outro que seja. Depois, há outro aspecto que o Manuel referiu que eu acho que é importante, que é, não devemos pensar na requalificação urbana como aquela atividade pontual de intervir sobre um edificado específico. Isto tem que ser visto numa ótica maior de regeneração global da cidade, que eu diria deveria estar enquadrado num conceito de cidade sustentável. Ou seja, o que é que estamos a fazer? Estamos a tentar mudar a cidade do ponto de vista económico, do ponto de vista social e do ponto de vista patrimonial. E esses processos têm que ser liderados pelas câmaras municipais. Exato, era onde eu queria... Mas isso tem sido uma crítica que tem sido feita de que a reabilitação está unicamente centrada nos municípios, impedindo a entrada de outros tipos de promotores privados. Eu iria um pouco mais... Eu acho, vamos lá ver, a reabilitação urbana, neste sentido, lato senso, de cidades sustentáveis, só pode ser feita pondo todos os chamados players, os atores, a atuar em conjunto. Ou seja, as câmaras e a intervenção pública, dentro daquela linha que estávamos aqui a falar, de uma intervenção sistémica e não só da intervenção de recuperar aquele prédio, a Câmara tem um efeito fundamental de catalisação de toda a operação, inclusive de criação dos instrumentos para que sobre isso depois os privados possam entrar. Por exemplo, os planos por menor, foi o Chiado, a zona ribeirinha, a zona da Baixa da Moita chegou a ser objeto. E para isso existe uma figura, já agora só interrompê-lo, que tem hoje perfeitamente enquadramento legal, que é o chamado acordo quadro. É possível estabelecer um acordo quadro, por exemplo, com a Câmara de Lisboa, que abarca uma zona relativamente extensa, onde, porque não é só a questão de pôr, digamos, os prédios que fazem parte dessa zona habitáveis, não. É realmente promover a eficiência energética, é criar equipamentos que atraiam as pessoas, que normalmente escolas, eu tive a centros de oportunidade saúde. de fazer parte de um projeto que para mim é o primeiro grande projeto em Portugal de reabilitação urbana, que não tinha edificado, mas não deixa de ser reabilitação urbana, que é a Expo 98. Eu, na altura, fui cofundador de uma coisa chamada Expo-UR, que depois deu origem à Parque Expo, que no fundo foi alavancar numa intervenção pública de infraestruturação para um evento específico, que era a Expo 98, para criar uma nova cidade. Ora, isto seria impossível de fazer só pelos privados. Na altura criou-se uma sociedade mista, pública ou privada, para catalisar toda essa mudança. Mas aí foi construção nova. Foi construção nova, mas no fundo já existia construção é a regeneração de um tecido urbano completamente degradado, onde está um quartel completamente abandonado, uma lixeira, uma refinaria, ferro velho, e, portanto, regenerou-se uma parte da cidade com pouco edificado. O edificado que lá estava não tinha significado, mas se não houvesse esta intervenção pública não seria possível. Portanto, há um reconhecimento, e isso está reconhecido na lei que dá um enquadramento geral à regeneração urbana, há um reconhecimento da ligação entre a atividade pública e a atividade privada, porque a maior parte do investimento é feito pelos privados. Mas se o público não criar as condições, e as condições têm que ser criadas ao nível das câmaras, nada acontece. E estas sociedades de requalificação urbana que fazem esta gestão integrada, que hoje existem na maior parte das câmaras, e a Câmara de Lisboa o Porto tem sido apontado como um bom exemplo. O Porto, Lisboa, há 2 dias estive em Braga, Braga também é um excelente exemplo, ou seja, a maior parte das cidades começou a criar este tipo de sociedades que servem de catalisador geral a este tipo de intervenções. Portanto, é fundamental
esse tipo de, digamos, de atuação articulada entre os privados e os públicos. Diria que, do ponto de vista da facilidade processual, também tem havido uma evolução grande, como o João referiu. Se falarmos com os promotores imobiliários, eles hoje reconhecem que é muito mais fácil recuperar um prédio em Lisboa e estamos a falar praticamente toda a Lisboa, porque quase toda a Lisboa tem mais de 30 anos e, portanto, qualquer edifício com mais de 30 anos é considerado património, digamos, passível desta requalificação. E hoje não é necessário pôr um processo de licenciamento para fazer essa requalificação do edifício normal. Isso é talvez o grande benefício que, se formos falar com um promotor imobiliário, reconhece porque perdeu aquele tempo, ou ganhou o tempo todo de licenciamento que normalmente inviabilizava, às vezes, os projetos. E juntou-se a nós, João Caiado Correia, deixe-me dar as boas-vindas ao Samuel Fernandes de Almeida. Samuel, falando do enquadramento legal e fiscal da reabilitação urbana, têm sido introduzidas alterações recentes na legislação que vão facilitar esses processos? Bom, existem alguns benefícios em sede IMI, em sede IMT, e mesmo em termos de reduções ao nível do IRS ou do IRC relativamente a rendimentos gerados a partir de fundos de investimento imobiliário e, portanto, existem alguns incentivos para a reabilitação. Para o IVA, 6%. E o IVA também, a aplicação da taxa reduzida dos 6% nas empreitadas, e que potencia ou cria um ambiente fiscalmente mais atrativo, embora as isenções também não perdurem, não sejam propriamente muito extensas no tempo. Estamos a falar de 2 ou 3 anos, portanto não é propriamente, em termos de IMI, não é propriamente uma isenção muito extensa. De qualquer forma, aquilo que eu gostaria de realçar, para além dos incentivos do quadro legal, nomeadamente do ponto de vista fiscal, ou a questão do licenciamento, que é obviamente importante, eu acho que esta questão se insere definitivamente numa política, e tive um bocadinho naquilo que o João estava a dizer, numa política de requalificação urbana, por um lado, e numa política de ordenamento do território. Porque não é possível conceber isto, se quisermos, porque nós temos há aqui 2 interesses que por acaso são coincidentes. Há um interesse privado, que é de ver na reabilitação urbana um dos poucos nichos, verdadeiramente, onde ainda se pode extrair no atual quadro económico, se pode extrair um rendimento atrativo em termos de investimento e retorno desse mesmo investimento, por um lado, e, por outro lado, uma vez que a construção em si mesma e a edificação de edifícios novos, neste momento, não é propriamente ainda, não voltou aos tempos áureos do passado, isto por um lado, e por outro lado há um interesse, claro, do ponto de vista público, uma vez que nós temos um problema gravíssimo de ordenamento e de requalificação do território que conduziu a vários problemas não só nas cidades. Ou seja, a falta de qualidade de vida das cidades, nomeadamente nos centros históricos, levou como estava o João a dizer, à criação também de enormes periferias, onde a qualidade de vida e as questões de segurança, de inclusão social são particularmente sensíveis, e levou também a que noutras cidades, nós temos muito o hábito de pensar na requalificação urbana, mas pensamos sempre em Lisboa e no Porto. Mas existem outros centros urbanos onde a capacidade de criar condições de vida e de reanimar, não só economicamente, mas socialmente, esses mesmos centros, são vitais para manter não só para fixar a população, mas também para atrair outro tipo de investimentos. E aí temos uma ligação ao mercado do arrendamento? Temos uma ligação ao mercado do arrendamento, só que eu tenho uma posição há muitos anos. Eu não acredito que isto seja possível fazer de uma forma harmonizada e global se nós não alterarmos de uma vez por todas um mecanismo de financiamento das autarquias locais. Ou seja, enquanto as autarquias locais continuarem a dispor de um interesse absolutamente direto no licenciamento e na obtenção, a partir dessa via, de receitas, nomeadamente das receitas municipais relacionadas com o património, nós vamos continuar a ter muita dificuldade em efetuar um ordenamento do território de uma forma ordenada. Até porque a questão da requalificação urbana não pode ser também afastada, até a partir de outros conceitos que já existem noutras cidades a nível europeu, não só da criação de espaços verdes, a criação de zonas de circulação, que é isso que vai atrair a médio prazo outro tipo de investimento e outro tipo de negócios. Ou seja, só é possível existir determinado tipo de negócios se as zonas envolventes forem zonas agradáveis.
Nós temos hoje, por exemplo, aquilo que está a ser feito, por exemplo, ou o que aconteceu na última década, que não é propriamente um caso de requalificação urbana, mas a Avenida da Liberdade é um bom exemplo. Ou seja, a progressiva transformação da Avenida da Liberdade, neste caso como uma zona de elite em termos de um determinado comércio, alavancou indiretamente também obras de requalificação urbana em toda a volta. Nasceram, a partir daí, hotéis, estão a nascer a requalificação de determinadas ruas com determinados investimentos privados e isso está a trazer mais investimento e está, obviamente, a rentabilizar aquele investimento que foi feito naquela zona. Mas quando diz que o problema só se resolverá quando as autarquias não dependerem do IMI? Ou pelo menos não dependerem integralmente. Não dependerem integralmente. Está a dizer que isso é uma enorme pressão para que haja construção nova. Enfim, e das taxas. Diga. Isso quer dizer que há uma enorme pressão para que haja construção nova, em detrimento E não é só da reabilitação. A Câmara, muitas vezes, detém algum deste património e leva-o à asta pública, vai vendê-lo. E o Estado. Porque se for ver muitas coisas não requalificadas, desculpe, mas é exatamente, no centro de Lisboa pertencem ao Estado, quartéis militares meio abandonados, etc. E essas instituições públicas vão querer maximizar o valor deste património e, portanto, ao colocarem à asta pública a valores de mercado e às vezes até quase especulativos, à espera que os preços vão aumentar, a própria Câmara ou o Estado está a inviabilizar que amanhã haja rendas, digamos, de um valor mais modesto que permitam um retorno de população mais jovem ao centro da cidade. Portanto, esta ligação, digamos, do imobiliário aos rendimentos da Câmara, muitas vezes é um bocado perversa, seja para a construção nova, seja para a construção antiga. Não é? Fazemos agora... Diga, João. Só um último comentário. Se falarmos com um promotor imobiliário na área da requalificação e perguntarmos qual é o melhor incentivo que ele tem, ele vai dizer que é o IVA, porque o IVA é reduzido de 23% para 6% e na construção isto é um custo direto, o que representa ir a aumentar a sua margem em 17%, o que é um valor muito... Portanto, é um grande incentivo. Grande incentivo. Fazemos agora um curto intervalo nesta Comissão Executiva que volta já a seguir. Até já.